Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aí de baixo o meu contato. Caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você. Hoje nós vamos falar de vetor. Conhecido como vetor. É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Tá, não é esse vetor aí que é o vilão do desenho. Mas nós vamos falar de vetor, que é a palavra, o vetores, na verdade, a palavra vetor, deriva do verbo latino, verire, que significa levar, transportar, carregar. Vetor é o particípio desses verbos. Portanto, significa levado, transportado, carregado. Tá certo? Bom, a questão do vetor, ele é um segmento de reta, tá aqui, ó. O que é esse vetor? Ele tem que ter direção, sentido e intensidade, tá? O vetor, ele é, por ser em linha reta, sempre é o menor caminho, menor distância entre dois pontos. Então, o corpo dele significa dar a direção. A cabeça do vetor dá o sentido, tá? E o tamanho do vetor é o módulo é a intensidade do vetor, tá bom? Bom, como que a gente reconhece os vetores? Bom, a gente vê aí, ele tem que ter a cauda e a cabeça e o módulo. Então, olha só, dois vetores iguais. Olha que legal. AB é igual a CD. Por que AB é igual a CD? Porque eles possuem a mesma direção, possuem o mesmo módulo e estão no mesmo sentido. E os vetores aqui, ó, são opostos agora, AB e EF. Lembrando que na física, o sinal representa o sentido. Olha lá. Bom, então eles têm a mesma direção, o mesmo módulo, porém estão em sentidos opostos. Olha a cabeça do vetor aqui, tá vendo? E também você vai encontrar aí vetores ortogonais, ou perpendiculares, que é o ângulo de 90 graus, tá? Representado muitas vezes por esse símbolo aqui, ó. Bom, continuando. Outro jeito de você reconhecer o vetor é quando ele está entrando ou ele está saindo da folha. Quando ele está entrando, você vê a parte de trás da flecha, que é onde estão as peninhas lá. Que é isso aqui, ó. É onde está a cauda do vetor. E quando ele está vindo, ele está indo, você vê a ponta aqui, ó. Ele está vindo da folha. Então você vê a ponta da flecha aqui, ó. Tá vendo? Bom, como que a gente faz para direcionar os vetores? Dentro de um plano cartesiano, XY, a gente vai dar o endereço aqui, ó. A gente chama a cabeça, aqui onde está a cabeça, é o endereço 9 e 5. Lembrando sempre que o X vai primeiro. A cauda está aqui, ó, 3, 3, olha lá, ó. Qual é o tamanho desse vetor, então? A gente faz uma conta aqui do maior sempre para o menor. Está aqui, ó, 6 e 2, tá vendo? Ele tem, então, um tamanho de 6 em X, isso é verdade, ó, 9 menos 3, e 2 em Y. E o vetor B? O vetor B, ele está posicionado, a cabeça dele está no menos 5 e 7, a cauda dele está na origem aqui do plano cartesiano. Então, qual é o tamanho dele? O tamanho dele vai ser menos 5 em X e o tamanho 7 em Y. E o vetor C, ele está aqui, ó, a cabeça dele está no endereço menos 2 de X com menos 8 de Y, daí, ó, e a cauda dele está no endereço menos 10 de x com menos 2 em y. Fazendo a operação aí, o tamanho dele, ele tem 8 em x, está aqui, ó, o tamanho dele, e é positivo porque ele está indo, a direção, o sentido dele, a direção dele é oblíqua, né? Mas, porém, ele está indo no sentido positivo de x e negativo de y. Por isso que ele ficou 8 e menos 6, tá bom? Aqui, o vetor B ficou negativo porque ele está indo no sentido negativo de x e ficou positivo em y porque ele está subindo, certo? Bom, vamos para o próximo. Operações. Olha só, isso aqui é uma dica que eu dou. 0 graus é quando eles estão aqui, ó, posicionados na mesma direção e mesmo sentido. Olha lá, ó. Então a gente coloca aqui o A, o vetor A e o vetor B. Bom, como trata-se de uma grandeza vetorial, eu posso mover o vetor desde que eu não altere a direção, o sentido e a intensidade. Por isso que a gente pode fazer isso. Então fica aqui, na mesma direção e mesmo sentido, basta somar os vetores, os seus módulos. Quando eles estão em 180 graus, é que um está para lá e o outro está
formando um ângulo de 180 graus. Então eles estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Esse aqui, o A está para lá, o B está para o outro lado, e aí a gente só faz a diferença entre eles. O módulo deles é a diferença do que vai dar o vetor resultante. E, por via de regra, são 3 ângulos, a gente trabalha com ângulo de 90 graus. 90 graus está aqui, ó. O ângulo de 90 graus, a gente vai pegar os vetores, vamos também, como eles são vetores, a gente pode alterar, a gente pode pegar e alterar a posição deles sem mudar a direção, a intensidade e o sentido. Tudo bem? Essas três características do vetor, você não pode alterar. Tudo bem? E aí a gente chega no vetor resultante. Mas, ao encontrar o vetor resultante, a gente encontrou o vetor aí, a gente encontrou um triângulo retângulo. Dá para aplicar Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras está aí, ó. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente encontrou aqui, vamos continuar. Aqui é um cálculo de vetor, ali a gente fez formando uma figura, que é o triângulo. Aqui a gente pode fazer por paralelograma. O que é? Pegamos o vetor A e o vetor B. Para fazer por paralelograma, a gente coloca os dois vetores na mesma, a gente coloca a cauda deles no mesmo ponto. Olha lá, ó. Colocamos o vetor A e o vetor B no mesmo ponto. Está aqui, ó. Uma vez que a gente fez isso, traçamos as paralelas. Olha lá. E aonde encontra as paralelas, a gente traça da cauda até o encontro das paralelas, a gente coloca o nosso vetor resultante. Bom, não dá, talvez você não tenha notado, mas aqui formou um triângulo. Aqui, ó. Eu tenho esse triângulo maior, é o triângulo que é a hipotenusa é o R, que vai de O até M. Aí eu tenho um cateto que vai de O até N e o outro cateto que vai de M até N. Então eu tenho os dois catetos formando um ângulo reto. Mas também tem um triângulo menorzinho aqui, ó, que se eu pegar esse A e colocar aqui, a gente tem um triângulo menor. Então a gente tem um outro triângulo aqui formado. Esse ângulo aqui, o ângulo alfa, é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Bom, uma vez que a gente fez isso, vamos lá. Vamos começar o nosso cálculo. Então, OM, como trata-se de um triângulo retângulo, aplica-se Pitágoras. E aí, essa regra, que a gente vai chegar numa fórmula, é para qualquer ângulo. Diferente, pode ser colocado, também dá para aplicar o ângulo 0, o ângulo de 90 e 180, dá para fazer. Aquele outro jeito que vocês viram é o jeito resumido, mas dá para aplicar essa fórmula também. Mas o que é OM? O M é o R. ON é OQ, que é o B, vamos chamar de B aqui já, ó, e QN. Então, olha só, tá aqui, ó, ON é o B mais QN, que é esse pedacinho aqui, mais MN ao quadrado. Então, fica aqui, ó, fica B mais QN, tudo isso elevado ao quadrado, mais N ao quadrado, isso vai me dar o R, tá vendo? Bom, fazendo a conta, vamos colocar aqui, cosseno de alfa, é aquele cosseno, é com ele, tá vendo? Cosseno é com ele. Quem está com alfa aqui? Quem está encostadinho com alfa? É o QN. Então, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembrando que nós colocamos, agora estamos trabalhando com o triângulo menorzinho aqui, ó, para chegar no cosseno de alfa aqui, ó. Esse cara é um vetor que eu traço ele para cá, ó, nessa parte vermelha tracejada. Então vai ficar QN é igual a A vezes cosseno de alfa, que a gente vai substituir aqui, ó. E a gente pode dizer que seno de alfa é MN, que a MN é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. MN, então, é A vezes seno de alfa. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente troca os valores aqui, ó. Trocamos os valores. Fazendo aqui trata-se de produto notável, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó. E aqui também mais A ao quadrado. Tá aqui, ó. A ao quadrado seno ao quadrado de alfa. É que aqui a gente já fez uma forma bem resumida aqui, ó. Tá vendo? Colocamos aqui, já colocamos aqui o A ao quadrado, o seno ao quadrado. E aí a gente passa o quadrado para a forma de raiz. Feito isso, a gente pode aplicar agora esse cara aqui, ó, olha que legal. Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, a soma desses dois dá 1 pela regra. Então aqui a gente já chega em A ao quadrado mais B ao quadrado
mais 2 vezes AB vezes cosseno alfa, dentro da raiz. Essa fórmula, gente, é a fórmula geral que você pode aplicar para qualquer ângulo, tudo bem? Isso aqui dá para qualquer ângulo, não tem erro. Por quê? Por causa do ciclo trigonométrico, tá? Cosseno de 0 dá 1, cosseno de 90 dá 0. E cosseno de 180 dá menos 1. E você vai chegar naqueles valores, tudo bem? Bom, continuando. Aqui falando da projeção, que a gente já falou, ó. Cosseno, na hora que a gente projeta os vetores, tem que sempre projetar em x e em y, se eles estiverem de forma oblíqua. Diagonal, tá bom? Sempre trabalhando com o plano cartesiano aqui, ó. Cosseno com ele. Então a gente vai trabalhar com x aqui, sempre que o ângulo estiver em relação ao horizonte. Se o ângulo estiver em relação à vertical, o cosseno a gente vai passar a trabalhar com y. Então, quem é a nossa referência é o ângulo, aonde está o ângulo, tudo bem? Então tá aqui, ó, a projeção dos ângulos. Tudo bem, pessoal? Bom, queria agradecer a atenção de vocês. Essa é a aula para explicar a soma dos vetores. Desde já eu queria deixar meu muito obrigado, um forte abraço. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com a galera. Tá passando de novo o meu contato aí e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Um grande abraço.